Sabe quando a gente pensa que um conflito acontecendo a milhares de quilômetros de distância não tem nada a ver com o nosso dia a dia? Pois é. A gente vai ver agora como uma guerra no Oriente Médio se tornou uma ameaça muito, mas muito direta à economia brasileira. E para a gente entender bem a dimensão do problema, vamos começar com este aviso. É bem forte. Um especialista em segurança energética resumiu a situação assim: a bomba explodiu lá longe, mas a onda de choque, essa tá vindo direto para cá. Vamos entender como. Tudo começa num ponto nevrálgico da economia mundial, um verdadeiro gargalo por onde passa uma parte vital do comércio global, o Estreito de Hormuz. É ali que a bomba-relógio começou a apitar. E então, aconteceu. No dia 28 de fevereiro, o estreito foi praticamente fechado. O resultado, um colapso de 97% no tráfego de navios. Isso não é só um problema local, gente. É como se uma das principais artérias do coração da economia global tivesse sido bloqueada, de uma hora para outra. Bom, e com a artéria bloqueada, a primeira onda de choque foi imediata e foi brutal. Atingiu em cheio o mercado de energia e o impacto nos preços foi sentido no mundo inteiro. Os preços do petróleo foram parar na lua. Dá uma olhada neste gráfico, um pico de $175 por barril. Para se ter uma ideia do tamanho do estrago, a Agência Internacional de Energia classificou essa crise como pior do que os dois grandes choques do petróleo dos anos 70, somados. É surreal. E claro, essa onda não demorou nada para chegar aqui no Brasil. Logo começaram a pipocar notícias de falta de combustível lá no Rio Grande do Sul, em Manaus, e para piorar, navios que já estavam vindo para cá com combustível simplesmente mudaram de rota, foram desviados para compradores que pagavam mais no mercado internacional. Mas olha, o impacto no combustível foi só o começo, foi só a primeira marola. Agora a gente vai mergulhar numa ameaça muito mais profunda, mais silenciosa, uma que atinge o coração de um setor onde o Brasil é uma potência mundial, o nosso agronegócio. Pois é, essa é a grande fraqueza do Brasil, uma superpotência do agro que, para conseguir produzir tanta comida para o mundo, depende quase que inteiramente de fertilizantes que vêm de fora. É o nosso calcanhar de Aquiles, uma vulnerabilidade que, de repente, ficou totalmente exposta. E aqui o problema fica ainda mais sério. Esse gráfico mostra de onde vêm os nossos fertilizantes. China, Rússia, países do Golfo. O que é assustador é que todos eles, todos ao mesmo tempo, estão enfrentando crises graves. Não é um problema numa fonte só, é um colapso em cadeia. Isso aqui é a anatomia da tempestade perfeita. A China decide restringir as exportações para cuidar do próprio mercado. A Rússia, no meio da guerra, perde uma fábrica essencial e para de vender. E os países do Golfo, que poderiam ser uma alternativa, estão com as rotas bloqueadas. Ou seja, de uma hora para outra, o Brasil ficou praticamente sem opções. E aí, é claro, essa crise não fica só lá no campo, com os agricultores. Ela é uma ameaça direta à nossa economia e ao custo de vida de todo mundo, porque o que começa na fazenda, inevitavelmente, chega na nossa mesa. E o tamanho do problema é gigantesco. O agronegócio é responsável por quase 1/3 de toda a economia do país. Então, uma crise nesse setor não é só uma crise, é um abalo sistêmico que afeta milhões de empregos e toda uma cadeia produtiva. Essa situação toda acaba revelando um paradoxo, uma contradição bem no coração da identidade do Brasil como potência global. Uma força imensa que, ao mesmo tempo, carrega uma vulnerabilidade enorme. Por um lado, o Brasil é um verdadeiro celeiro do mundo, líder na exportação de soja, café, açúcar, mas, por outro lado, depende de forma crítica de regiões que estão em conflito, super instáveis, para conseguir a matéria-prima básica que alimenta essa produção toda. Essa metáfora aqui resume tudo de forma perfeita. O Brasil tem uma máquina agrícola de altíssimo desempenho, um verdadeiro carro de corrida, só que esse carro roda com combustível importado. Qualquer probleminha no fornecimento e o nosso motor começa a falhar. Pensa comigo por um instante. A gente está vendo múltiplas crises gigantescas acontecendo ao mesmo tempo. Tem tensão no Pacífico, uma guerra com todo na Europa e um conflito que só esquenta no Oriente Médio. Essa simultaneidade toda acaba levantando uma questão bem séria, né? Para onde está indo a estabilidade do mundo? Então, a pergunta que não quer calar é essa, e para tentar responder, a gente precisa ir além das manchetes e analisar os fatos. Bora juntar as peças desse quebra-cabeça, desde as faíscas iniciais até as conexões que nem sempre são óbvias, para a gente ter uma ideia da dimensão real do risco que o mundo está correndo hoje. Ok, vamos mergulhar nisso.
Para a gente entender a imagem completa, primeiro a gente tem que olhar para cada uma dessas faíscas que estão pipocando pelo globo. Elas podem até parecer eventos separados, mas será que são mesmo? Ou fazem parte de um padrão maior? Guarda esse número, 10. Foram 10 mísseis balísticos que a Coreia do Norte lançou de uma vez só, no maior teste desse tipo em quase 2 anos. Isso não é um ato qualquer, é uma provocação muito clara e muito bem calculada. E aqui está o pulo do gato. Essa provocação toda não aconteceu do nada, num vácuo. Aconteceu justamente enquanto a atenção do mundo e, mais importante, os recursos militares já estava completamente dividida. De um lado, tem a guerra na Ucrânia que não parece ter fim. Do outro, uma crise cada vez mais explosiva no Oriente Médio. Ou seja, são 3 frentes de instabilidade, todas pegando fogo ao mesmo tempo. Agora, vamos começar a conectar os pontos e ver como esses eventos, que parecem não ter nada a ver um com o outro, na verdade estão perigosamente interligados. Isso não é só coincidência, gente. É uma verdadeira cadeia de consequências. E é aqui que a gente vê essa cadeia em ação. É um efeito dominó clássico. Por causa da crise com o Irã, os Estados Unidos tiveram que mover sistemas de defesa super importantes, como o THAAD e o Patriot, que estavam na Ásia, lá para o Oriente Médio. Agora, pare e pensa no que isso significa. É a história do cobertão curto. Você cobre um lado e acaba descobrindo o outro, criando uma brecha que, claro, tem gente de olho pronta para explorar. E essa percepção não é achismo, não. É confirmada por muitos analistas. A visão é que, para os rivais estratégicos, ver os Estados Unidos tendo que se desdobrar em várias frentes ao mesmo tempo é, na prática, uma vantagem tática. Cada crise num canto do mundo drena recursos e atenção que poderiam estar em outro lugar. Mas, olha, essa dinâmica de esticar recursos militares é só a ponta do iceberg, é só o sintoma. Por baixo disso tudo está acontecendo uma mudança estrutural muito, mas muito mais profunda. A gente está, na verdade, testemunhando a chegada de um tabuleiro de jogo global completamente novo. Então, que história é essa de economia de guerra? É uma virada de chave fundamental. A lógica do jogo mudou. Não é mais o que é mais barato ou mais eficiente. A pergunta agora é o que é mais seguro e quem são os meus aliados. A segurança passou na frente da eficiência. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara, né? A gente está saindo de um mundo focado em otimizar tudo com produção espalhada pelo planeta inteiro para um mundo de friendshoring, que é basicamente só faço negócio e produzo nos países que são meus parceiros confiáveis, mesmo que saia mais caro. O comércio, de repente, deixa de ser só comércio e vira uma ferramenta de poder. E olha, isso não é teoria, já está acontecendo de verdade. A gente vê a energia sendo usada como arma política, vê restrições na exportação de fertilizantes que impactam a agricultura aqui no Brasil e no resto do mundo. E claro, uma corrida maluca por tecnologias como a inteligência artificial, que é vista como o grande campo de batalha do futuro. Isso nos leva, talvez, ao ponto mais importante de todos: o impacto devastador que esses jogos geopolíticos têm sobre as pessoas comuns. Porque no fim do dia, quando as potências disputam poder, são os civis que pagam o preço mais alto. O que uma Copa do Mundo, o preço do gás e uma crise de refugiados têm em comum? Parece que nada, né? Mas e se tudo isso forem peças de um enorme tabuleiro de guerra invisível? É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos dissecar a anatomia do conflito moderno. Uma guerra que raramente se parece com um campo de batalha, mas que afeta a vida de todo mundo todos os dias. Para entender isso, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para 2018. A Rússia era o centro das atenções, o palco de uma festa global. Era a Copa do Mundo da FIFA. Nações do mundo inteiro reunidas em estádios novinhos em folha, sabe? Aquela imagem perfeita de abertura, de prestígio e cooperação. Agora, corta para hoje. Aquele mesmo lugar, onde antes tinha grito de gol, comemoração, agora tem discurso de guerra. O estádio que celebrou a união global virou palco de comícios nacionalistas. E essa transformação, assim tão chocante, já nos mostra a regra número 1 do conflito moderno. Ele nem sempre usa uniforme. E olha só, quando o caos se instala, entra em jogo a tal da teoria do milkshake do dólar. Basicamente, os investidores ficam com medo, tiram o dinheiro de mercados mais arriscados e correm para a segurança dos ativos americanos. O que acontece? O dólar sobe com força e acaba esmagando as economias de países que têm dívidas nessa moeda. Esse ponto aqui é fundamental para a gente entender. Mesmo que o conflito acabe hoje, agora, a bomba econômica, ela já explodiu. A falha no fornecimento já aconteceu. O som dessa explosão, ou seja, o impacto real na economia, ainda está vindo. E vai levar de 1 a 2 meses para atingir todo mundo com força total. E esse impacto não fica só lá longe nos mercados financeiros, não. A crise está vindo direto para nossa casa.
E de um jeito bem concreto, na nossa mesa de jantar. E o que é mais interessante nesse slide é o contraste, né? Fica muito claro. A gente está saindo de um mundo que buscava eficiência, acima de tudo, onde o dinheiro circulava livremente, para um mundo onde a segurança virou a prioridade número 1. Agora, os aliados são fortalecidos, os adversários são, digamos, sufocados, e o comércio vira literalmente uma arma. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: todas aquelas premissas que guiaram investimentos e políticas no mundo todo por décadas, sabe, a ideia de diversificação global, de mercados eficientes, tudo isso está indo por água abaixo. O jogo mudou, completamente. Agora vamos para o estopim, o ponto de ignição que coloca toda essa nova realidade em foco. A tensão lá no Oriente Médio. É aqui que toda essa teoria encontra a prática. E de uma forma, digamos, bem explosiva. Pois é, uma contagem regressiva, literal, foi iniciada. Um ultimato de 48 horas que colocou o mundo inteiro em estado de alerta máximo. A tensão foi lá para cima, até que adiaram por mais alguns dias. Foi uma pausa estratégica, claro, mas a ameaça continua ali, no ar. E aí surge uma pergunta bem curiosa sobre o timing dessas coisas, né? Porque sempre parece que a situação esquenta bem no fim de semana. Bom, a resposta é por estratégia. Agir enquanto as bolsas de valores estão fechadas dá um tempo para o mercado absorver o impacto, digerir a notícia, e isso evita um pânico generalizado logo na abertura da segunda-feira. Não é coincidência nenhuma, é tudo calculado. Certo, mas antes da gente chegar a uma conclusão, é super importante definir do que estamos falando. A gente ouve muito o termo guerra mundial, mas o que isso significa historicamente? A palavra é forte e tem um significado bem preciso. Para algo ser considerado uma guerra mundial, olhando para a história, 4 critérios têm que estar na mesa. Vamos lá, um por um. Primeiro, todas as grandes potências têm que estar diretamente envolvidas no combate. Segundo, a luta tem que acontecer em vários continentes ao mesmo tempo. Terceiro, o resultado precisa criar uma ordem mundial totalmente nova, redesenhar o mapa do poder. E por último, quarto ponto, tem que ser uma guerra total, que mobiliza a sociedade inteira e não só um conflito limitado, localizado. Se a gente aplicar essa régua na situação de hoje, a resposta é bem clara. Ainda não chegamos lá. Então, se o perigo não é uma guerra mundial clássica, como as que estão nos livros de história, qual é o verdadeiro risco? Pois é, a resposta pode estar num novo tipo de crise, uma crise global sincronizada, algo que o sistema atual simplesmente não foi feito para aguentar. Ok, vamos começar por aqui. A guerra moderna não se luta só com tanques e bombas. Ela também se luta com ingressos de futebol, com contratos de gás. É uma batalha por influência que acontece nos campos da cultura e da economia. E uma das táticas mais espertas para isso tem até nome: sport washing. E nisso, a Rússia tem um verdadeiro manual. Pensa só. Enquanto o mundo todo estava de olho nos holofotes das Olimpíadas de Sochi e da Copa do Mundo, aquela imagem de um país poderoso, aberto, nos bastidores, as engrenagens geopolíticas giravam a todo vapor. Para ter uma ideia, dias depois da cerimônia de encerramento de Sochi em 2014, a Crimeia foi anexada. Ao mesmo tempo, gigantes estatais como a Gazprom se infiltravam no futebol europeu, patrocinando times, ligas. Era uma jogada dupla, limpava a imagem pública e, ao mesmo tempo, criava uma teia de dependência econômica. E o nó central dessa teia econômica era o gás. Em 2021, a Europa dependia da Rússia para, veja bem, 40% de seu gás natural. Isso não era só um negócio, era uma arma estratégica. Cada euro pago por essa energia ajudava a financiar, mesmo que indiretamente. E aqui a gente chega num ponto central. As ferramentas podem até ser diferentes, mas o objetivo final é o mesmo. A Rússia usa a história, a identidade cultural como justificativa para sua influência. Já os Estados Unidos usam alianças militares, sanções econômicas. Mas no fim das contas, são dois lados da mesma moeda, a moeda da disputa por influência. E as nações menores, bem, elas acabam esmagadas no meio. E tudo isso nos traz a uma pergunta final. Será que as estruturas globais que a gente tem, como as Nações Unidas que foram construídas lá depois da Segunda Guerra Mundial, será que elas ainda servem para lidar com essas novas e complexas formas de conflito? A verdade é que essas instituições foram criadas para um mundo que simplesmente não existe mais. A ONU, por exemplo, ainda funciona com uma lógica de poder de 1945. O seu Conselho de Segurança, com aquele poder de veto, muitas vezes fica de mãos atadas, paralisado, incapaz de agir nos conflitos de hoje. E aí é que a gente se encontra, numa verdadeira encruzilhada.
Se as regras antigas não funcionam mais e as instituições estão paralisadas, como é que se constrói uma paz duradoura neste novo século? Olha, não existe resposta fácil para isso, mas uma coisa é certa: encontrar uma nova forma de dialogar, de cooperar, talvez esse seja o maior desafio do nosso tempo.